Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, aqui em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. É sempre muito bom estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus, às vezes com temas diferenciados, mas tudo aquilo que a espiritualidade nos intui, nos prepara para que nós possamos aprender, melhorar, para caminharmos mais felizes, mais saudáveis, entendendo a nossa doutrina, a doutrina espírita, a doutrina de Jesus. E para começar, nós vamos ler do capítulo 5, para nos harmonizarmos. Bem-aventurados os aflitos. Diz assim no item 1. Mateus escreve no capítulo 5, versículos 4, do 6 ao 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E aí, depois, em Lucas, capítulo 6, versículo 20 do 21, diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí continua Jesus falando, já agora também por intermédio de Lucas,
Mas ai de vós, ricos, que tendes ao mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, Jesus nos chama atenção através de Mateus, né, dos escritos de Mateus e de Lucas. Precisamos compreender por que estamos aqui, o que estamos fazendo. E quando ele cita os ricos, não significa que a riqueza é uma coisa ruim. Não é nada disso. Precisamos saber interpretar. Temos mais responsabilidades de acordo com o nível que estamos, ou não. Por exemplo, se não estamos com fome agora, precisamos compreender que há pessoas com fome. É isso. Então, muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente, porque ainda não conseguem entender. Mas o Espiritismo nos traz vários autores para que decodifiquem, para que nos ajudem, nos auxiliem a entender o Evangelho e os escritos de Jesus. Por isso, a gente lê, através de Emmanuel, através de André Luiz, tantos outros, para que a gente possa ter a compreensão. E o capítulo 5 Kardec, com o auxílio de vários espíritos, também trouxe de uma forma para que a gente pudesse entender. Mesmo assim, nós precisamos estudar muito, né? Porque nós estamos longe ainda do entendimento correto. Mas é assim mesmo. Estamos evoluindo, estamos praticando e estamos com o coração aberto para poder aprender. Enquanto estivermos encarnados, estaremos aqui aprendendo. E depois também continuaremos estudando. Mas hoje, com muita alegria, o Pai bem recebe virtualmente, porque ele já faz parte do time presencial. Nós vamos estar aqui com o nosso irmão Sérgio Bezerra, que é lá do Grupo Espírita Irmão Esperança, uma casa onde nós temos muitos amigos e uma casa muito que acolhe muitas pessoas, que também tem tratamento à distância. Ele hoje vai nos falar sobre o segundo capítulo da Gênese. Então, meu irmão, pode ligar a sua câmera, é contigo. Grave aí, marque aí no seu relógio 40 minutos aproximadamente e você já está como co-anfitrião. Pode fazer aí a sua. Fala só o título do capítulo, e por favor, e pode já começar a compartilhar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo nesse momento. Nossa alegria de estarmos aqui, nossa alegria de podermos estar junto ao Pai Bem, ao posto de assistência espiritual. Gostaríamos muito de, de podermos, né, expressar, né, o agradecimento de todas essas vibrações espirituais que vêm do Pai Bem. O Pai Bem é uma casa muito querida que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro A Gênese. Então, nós vamos compartilhar com vocês alguns slides. Tá tudo ok aqui. Tá? Tá tudo bem aí? Estão vendo direitinho? Sim, sim, sim. Bom, então nós estamos vendo aí o capítulo, né, do livro Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o capítulo 2, que trata de Deus. Então, nós temos uma agenda que vai tratar de 4 assuntos: a existência de Deus,
a natureza divina, a providência e a visão de Deus. Existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? É uma pergunta que nós nos fazemos, principalmente aqueles que, né, que se dizem ateus, que se dizem que procuram, querem saber de Deus. Mas essa pergunta é uma pergunta que nós podemos responder, sem sombra de dúvida, com facilidade. É só olhar em volta e procurar as obras de Deus, né? A gente está olhando aqui na figura um campo de flores, e esse campo de flores tão lindo que está nessa figura, nós estamos vendo montanhas, árvores. A pergunta que nós fazemos: quem fez essas flores? Quem fez essas montanhas, essas árvores? Quem fez o planeta, né, que nós vivemos? Foi o homem? O homem não tem ainda a condição, né, de criar. Então, existem estudos, né, de clonagem de vegetais, mas criar, propriamente dito, o homem não conseguiu, nem consegue ainda. Então, quem criou tudo isso? Porque isso tudo está aí desde antes de nós nascermos, desde antes, né? Desde tempos imemoriais. E a única resposta que nós temos é foi Deus. É como se nós tivéssemos, né, aquele exemplo que a gente usa na evangelização para as crianças, para dizer para ele: olha, Deus existe. Então a gente pega um copo d'água e dá para ela beber. Aí ela bebe um pouquinho. É água. Água não tem gosto, né? Nem cheiro. E aí o que que você faz? Você pega, bota um pouco de açúcar na água, bota açúcar, mexe, bem mexido. O que que acontece? O açúcar desaparece. E aí dá para a criança beber. Aí a criança sente o gosto do açúcar. Mas a água é igualzinha, você não consegue ver o açúcar lá, porque ele está totalmente dissolvido, ele está imerso em toda a água. Mas você então começa a entender que ali tem alguma coisa que, digamos assim, né, além daquela água. Da mesma forma que nós somos crianças espirituais, né, podemos entender que Deus existe e nós vemos os efeitos dessa causa, né, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a causa primeira, causa suprema. Então, a gente começa a pensar, né? Todos nós estamos indagando, querendo entender da existência de Deus. E nós chegamos à seguinte conclusão, ao seguinte ditado, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se a gente vê a natureza, a perfeição da natureza, a perfeição das cores, a harmonia da natureza, nós olhamos para o céu, para o cosmos, para o universo e vemos a perfeição do cosmos, aonde nós temos os planetas, as estrelas, as galáxias, as constelações, e nós vemos a grandeza, né? Nós vemos a beleza, nós vemos a harmonia que existe em tudo, desde a coisa mais ínfima, desde o inseto verme
até as galáxias, né? Que hoje em dia nós temos condições de ver através dos telescópios que estão no espaço, como o telescópio Hubble, como também o telescópio James Webb. Então a gente começa a entender que tudo isso que não foi feito pelo homem, ele foi feito por quem? Por alguém acima do homem, porque o homem não tem capacidade de realizar isso. E mais, o universo, a natureza denota, né, uma inteligência, denota uma harmonia, né, denota qualidades que são inteligentes. E por isso, então, nós concluímos que, como a natureza não é a causa, é o efeito dessa criação, né? A natureza ela foi feita, foi realizada, foi concebida, criada por uma causa inteligente. E aí nós voltamos a Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus, então, ele é alguma coisa que está além da inteligência do homem, além da compreensão do homem. Alguém pode dizer, sim, mas Deus é algo que foi incutido nos homens. Através de quê? Através dos conhecimentos que outros adquiriram, através da educação. É como se alguém na escola, no colégio, na faculdade, né, nos ensinasse o que é Deus. Então, nós teríamos uma noção de Deus através de quê? Através de um processo que a gente chama de processo cultural, algo que vem, né, anterior a nós e que nos é passado, mas que na realidade aquilo ali foi criado não por Deus, mas foi criado pelos homens. Alguém, né, criou aquilo. Mas aí nós temos uma pergunta sobre essa questão. E os indígenas? Né? E os povos originários? E aqueles homens que estão lá na Austrália, né? Aqueles povos da Austrália, aqueles povos que estão lá na ilha de Galápagos, aquelas tribos que ainda são virgens, que não tiveram contato ainda direto com o homem, e que elas apresentam, né, a noção de um ser superior, instintivo, criador de todas as coisas. Eles não tiveram contato conosco para serem educados, entre aspas. Eles simplesmente têm dentro de si essa noção, né? Tem dentro de si essa crença, tem dentro de si esse instinto de um ser superior, criador de todas as coisas, criador da natureza, criador de nós mesmos, a raça humana. E aí, outros afirmam, né, alguns cientistas, que o universo, né, as coisas foram criadas através de quê? De reações entre os átomos, entre as moléculas, de reações químicas, e que o acaso, através dessas combinações, né, formou o universo, a natureza, tudo isso, e que, né, não foi uma inteligência suprema. É interessante notar, porque se o acaso tem essa inteligência, o acaso, teoricamente, deixa de ser acaso, porque o acaso é algo fortuito, algo que acontece. E se por um acaso isso aconteceu, né? Estou usando o acaso agora dentro da frase, diz, utilizando a própria definição de acaso na própria frase.
Se por acaso aconteceu, né? Se por algo fortuitamente aconteceu isso, como será que esse acaso ele existia antes? O acaso não existia antes. Como é que ele, então, consegue fazer com que haja harmonia, haja toda uma perfeição, haja as leis universais, segundo os espíritos, o acaso não existe. O acaso, né, é o nada, entre aspas, porque o nada também não existe. Então, essa definição, ela é desprovida totalmente de lógica, porque não é possível que o nada, o acaso, o caos possa criar alguma coisa que tenha lógica, que tenha, né, harmonia, que tenha inteligência suficiente, né, como nós vemos aqui nesse lindo planetinha azul, de criar seres tais como os animais, os vegetais, e criar o homem com a inteligência. Nós não somos frutos do acaso, com certeza. Somos frutos de uma inteligência maior. E fomos criados à sua imagem e semelhança em espírito. Somos, então, forçados, não por alguém, mas pela lógica, pela verdade dos fatos, a acreditar na existência de Deus. Então, os Espíritos nos falam, a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Isso aqui está Kardec falando na Gênese. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocínio. Entendem que tais coisas se fizeram a si mesmas? Então, Kardec, na sua imensa sabedoria, nos dá, né, uma razão que nos leva a compreender essa existência de Deus. Passemos ao segundo ponto, a natureza divina de Deus. Bom, então, nós temos aqui os atributos de Deus. Nós não podemos compreender a Deus, né, sem estudarmos os seus atributos, as suas, digamos assim, daquilo que nós podemos compreender, né, o que Deus é. E isso nós estudamos e vemos que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, é infinitamente perfeito e é único. Ah, e Deus é a suprema e soberana inteligência. Bom, vamos começar então falando sobre a suprema e soberana inteligência. Como nós já falamos anteriormente, Deus cria de todo sempre e ele tem sobre seu comando todo o universo, onde nós temos estrelas, planetas, satélites, cometas, sistemas estelares, galáxias,
constelações, supernovas, buracos negros. Estou falando do macrocosmo, estou falando do universo. Tudo isso, ao mesmo tempo, ele também tem, né, a controlar, a monitorar. Nós temos, né, a humanidade, a natureza, com os seus reinos mineral, vegetal, animal e hominal, seguindo para o reino angelical e para outros reinos demais que nós não temos nem noção ainda do que seja. Então, ele controla, ele criou e controla tudo isso, e só um ser, né, de uma suprema inteligência significa suprema e soberana, significa que nenhum outro ser é mais inteligente do que ele, e nenhum outro ser o supera em nenhuma dos seus atributos. Por isso ele é soberano. A sua inteligência, a sua forma de atuar, deliberando, né, harmonia, deliberando paz, deliberando, né, a bondade, faz com que nós entendamos que não exista nenhum outro ser no universo que lhe supere essa inteligência. Por isso ele é a suprema e soberana inteligência. Soberana porque não há nenhuma instância acima de Deus. Segundo, Deus é eterno. O que é o conceito de eterno? O conceito de eterno é que não tem começo nem fim. É o conceito mesmo do infinito. Mas o eterno se foca mais no conceito do tempo. Porém, se a gente parar e pensar e analisar bem essa questão, o que é o tempo? O tempo é uma variável, né? Por que o tempo é uma variável? Porque o tempo, na realidade, ele é um tempo que é medido por quê? Por dois movimentos do planeta Terra. O primeiro movimento, que é o movimento da revolução da Terra, significa o tempo em que a Terra demora em dar uma volta em torno de si mesma, através do eixo central da Terra, né? Que a gente chama de dia e de noite, e que foi concebido, né? E a sua duração em 24 horas, nada mais é do que um tempo que está relacionado a um giro da Terra, a um movimento físico. Esse movimento físico de você analisar, né, esse tempo em que ela demora para dar um giro em torno de si mesma, caracteriza o tempo de um dia e uma noite, 24 horas. Mas se amanhã ou depois essa velocidade desse giro mudar, como, por exemplo, nós hoje em dia já fomos a Marte, o homem foi a Marte, e o dia lá ele é diferente. Por quê? Porque essa velocidade que o planeta Marte tem de dar uma volta em torno de si mesmo é diferente da Terra. Então, o tempo é algo que vai ser completamente variável, né? E Einstein, né, o grande cientista, ele provou, através da teoria da relatividade, que o tempo é uma variável que depende, inclusive, de quem observa o fenômeno.
Se nós estamos observando o fenômeno, estamos aqui ou na Terra, nós vemos o tempo de uma maneira. Mas se nós estamos fora da Terra, por exemplo, os astronautas que estão lá na estação espacial, o tempo para eles é diferente. Se alguém pode ver aquele filme Gravidade, né, que eles, né, claro, colocam a busca de um buraco negro e vão acabar em Marte, né? Não só aquele Perdido em Marte, nesse filme Gravidade, você vê que para eles passaram, sei lá, alguns meses e para nós passaram anos. Por quê? Porque essa questão do tempo, ela é totalmente variável. Da mesma forma, o ano. O que é o ano? É o tempo em que o planeta demora em dar uma volta em torno da sua estrela, que é o Sol. Então, um ano é o tempo em que nós demoramos de dar uma volta em torno do Sol. É a chamada nossa órbita. Órbita. Então, é uma velocidade que percorre um caminho que está delimitado através de uma força chamada força da gravidade, a atração da Terra pelo Sol e também a atração do Sol pela Terra, porque a Terra também atrai o Sol, até que haja um equilíbrio, uma harmonia, e ela então possa fazer isso. Mas se houvesse algum fenômeno astronômico que estabelecesse um desequilíbrio, esse tempo seria completamente mudado. Então, a característica é que Deus é eterno, primeiro, que Deus não tem começo, não tem fim. E que o tempo de Deus é completamente diferente do tempo nosso. Porque Deus está acima de tudo isso, porque foi Ele que criou o universo e Ele que criou essas questões, né, variáveis, os planetas, as estrelas, as velocidades, com que nós possamos entender que o tempo varia para nós, mas não para Deus, porque Deus, ele está acima. O tempo para ele, né, é algo que nós não podemos dizer isso, afirmar, mas que acontece tudo ao mesmo tempo, né? O futuro, o passado, né? Nós temos uma linha, a gente chama de linha do tempo, que a gente chama das coisas que aconteceram, mas nós temos também, né, alguns espíritos fazem o quê? Né, vão lá e buscam nos registros cósmicos os acontecimentos. Então, a gente pode dizer, teoricamente, de uma forma até poética, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? O passado, o presente e o futuro. Mas isso é uma coisa assim que a gente fica pensando, mas isso é muito, né? É muita loucura para a gente entender. Pois é muita loucura para nós, que somos ainda, né, seres imperfeitos, que somos ainda seres que não temos o conhecimento necessário para entendermos essa realidade. Mas para Deus e para alguns de nós, alguns cientistas, eles já, como Einstein, eles já começam a entender toda essa realidade. E esse conhecimento ele já está sendo disseminado. E nós um dia vamos entender melhor tudo isso. Sairemos, né, desse basicão que nós temos de conhecimento, né, para um nível, né, acima. Então, Deus, né, ele é eterno, mas, além disso, Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Porque ele criou o universo e o universo ele é imutável, oh, perdão, ele é mutável, porque ele é dinâmico, tudo acontece, as coisas acontecem, né? A gente vê que nós nascemos, vivemos e morremos, né? Os seres, né? Para quê? Para que nós possamos nos renovarmos, evoluirmos,
Mas Deus, para que isso possa acontecer, é preciso que Deus seja imutável. E segundo essa questão, as leis de Deus, né, como ele se manifesta, né, para nós através das suas leis, elas sejam imutáveis, elas não mudam. As leis divinas, elas não mudam. O que mudam são as leis da matéria, as leis dos homens, que somos, digamos assim, perecíveis e imperfeitos. Então, Deus é um ser eterno e é imutável, ele não muda a sua essência. Mas a sua criação, os efeitos dessa causa primária, são dinâmicos, são mutáveis e estão em constante evolução. O terceiro é que Deus é imaterial. É claro, Deus não é a matéria. Ele criou a matéria. Ele criou o que nós chamamos, né, a, a essência do universo. Né? O universo ele é trino, significa que nós temos Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, tá ali. E ele criou, então, né, dois princípios básicos: os princípios, né, da matéria, com que o universo é construído, e ele criou o princípio inteligente, que é o espírito que anima a matéria, que dá inteligência à matéria, que faz com que essa matéria possa evoluir. Né? Essa é a missão dos espíritos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus é onipotente. Deus é onipotente, onipotente significa ele é, né, omnipotente. Omnipotente em latim significa que ele tem poder, né, sobre tudo, sobre todos. Né? Omni significa tudo, né, em todas as direções. Então, Deus, né, ele é onipotente porque ele literalmente pode tudo, ele tem o poder absoluto e não poderia ser de outra maneira, porque se houvesse alguém ou alguma coisa que tivesse um poder acima do dele, ele já não seria Deus. Ele, essa outra coisa é que seria Deus, porque ele já não seria Deus, já não seria soberano, teria uma instância acima dele. Então, Deus tudo pode, né? Mas na sua inteligência suprema, ele cria e coordena todo o universo, né, e todos nós através das suas leis, que são imutáveis, assim como Deus é imutável. E a gente para e olha, a criação de Deus, o que que ela é? Qual é? O que que nós vemos na criação de Deus? Nós vemos beleza. Nós, quando vemos um sorriso de uma criança, quando vemos uma borboleta, quando ouvimos um canto do pássaro, quando vemos o céu estrelado, do sistema solar, aonde os planetas orbitam o Sol, né, giram e não batem uns nos outros, aonde cada um de nós, né, vive, principalmente aqui nesse planeta, cada um de nós vivemos aqui numa condição de vida que é muito rara, porque se nós estivéssemos um pouco mais fora da órbita, né, um pouco mais para lá ou mais para cá, e a distância que nós temos do Sol, provavelmente o nosso planeta ele não teria a condição de vida que ele tem, porque né, são essas coisas, as distâncias,
né, os elementos químicos que nós temos que nos protegem das radiações solares e permitem que nós, pobres seres de carbono, que nós somos, seres materiais, possamos viver, possamos nos nutrir, possamos animar esses nossos corpos materiais para empreender a nossa saga, a nossa jornada evolutiva, a nossa caminho para, né, a perfeição, mas a perfeição relativa, porque como nós dissemos e vamos dizer no futuro, né, perfeição absoluta só Deus. Então, esse universo, né, essa natureza, as coisas que Deus cria, nós vemos beleza, nós vemos harmonia, nós vemos paz, nós vemos bondade, nós vemos misericórdia, nós vemos um Deus que não é mau. Não, Deus não é mau. Ah, mas alguém fala, mas por que a fome no mundo? A fome no mundo porque Deus nos deu às suas criaturas o livre-arbítrio. E ele, respeitando o livre-arbítrio, quer que o homem possa, através das lições das próprias leis universais, ele possa aprender, né, a fraternidade universal, a solidariedade que nós temos uns para com os outros em todo o universo. E esse aprendizado, muitas vezes, passa por o que nós chamamos de eventos que são temporários, porque nós somos espíritos. A matéria, ela é efêmera, ela é temporária, ela não dura para sempre. Então, né, as guerras, as fomes, são coisas terríveis, nós sabemos, mas são coisas que nós temos que lutar para que sejam extintas da Terra, para que o homem possa compreender estado primitivo e partir para um estado novo que nós estamos chegando, que é o mundo da regeneração, aonde nós não faremos mais guerra, aonde nós buscaremos a fraternidade, né? Lembrando que o tempo de Deus é diferente do nosso, o que para nós é algo que demora muito tempo, para Deus é um segundo, não é nada, né? O tempo de Deus leva milênios. O nosso tempo são um tempo de horas, minutos, segundos. Então, nós começamos a entender essa distância que vai de nós até Deus, por sermos seres ainda imperfeitos, por sermos seres infinitamente pequenos, mas que a misericórdia de Deus, né, está sobre nós e Ele está entre nós. E aí, como Deus é soberanamente justo e como Deus tem na sua criação a bondade, a beleza, a misericórdia, a harmonia, nós podemos, né, inferir que essa causa de que tudo que criou foi criado, dessa criação de Deus, tem que ser um Deus infinitamente, soberanamente justo, né, com a sua própria justiça, porque a sua bondade, né, ela infere naturalmente uma justiça divina, porque sem justiça não há bondade, né? A injustiça pressupõe algo de mal, e Deus é bom. Deus é soberanamente bom e justo, né? Então, o homem, então, né, começa a entender que foi criado à semelhança de Deus. Então, dentro de nós existe uma essência divina que é soberanamente justa e boa. Basta que nós possamos nos depurarmos, basta que nós possamos trilhar, subir a escada de Jacó para descobrirmos essa essência divina dentro de nós. Então, isso nos leva a crer que para que isso tudo aconteça, Deus tem que ser perfeito. Ele não pode errar uma vez sequer, porque sem o qual ele não seria Deus.
esse, então, é um dos atributos mais incríveis, porque para que todo o universo, todo o planeta Terra, né, todos os homens, a humanidade, todos os insetos, todos os micróbios, todos os átomos, todos os elétrons, todos os quarks, todas as partículas infinitesimais possam estar em plena harmonia para que a vida, para que o universo esteja em harmonia. E aí a gente lembra da lei da solidariedade universal, a lei da onde todos nós estamos interligados, interligados uns aos outros, do amor, que é a lei maior de Deus. E, finalizando, Deus, pelo próprio fato de poder ser soberanamente justo e bom, poder ser onipotente, onisciente, onipresente, estar em todas as coisas, Deus é imanente, né? Estar em todas as coisas e é transcendente, vai além daquilo que nós entendemos, além da nossa compreensão. Ele só pode ser único, porque não pode existir dois Deus, né? Só pode existir um Deus com esses atributos. Então, a partir do momento em que nós começamos a entender, ou pelo menos a pesquisar e a pensar nesses atributos de Deus, né, nós vamos entender um pouco mais da essência de Deus. E podemos pensar nessa essência de Deus em nossas vidas, lembrando que Deus está dentro de nós, né? Deus está presente em volta de nós, Deus está sempre conosco. É isso aí, pessoal. Então, Kardec chega e resume tudo isso que foi falado, né, de uma maneira na Gênesis, no capítulo 2. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um fio de cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Kardec, então, né, na sua sabedoria, o pontificador, nos fala dessa definição da essência de Deus. E aí nós falamos sobre a providência, a terceira parte da. O que é a providência? A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então, como é que Deus, que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele vai se incomodar com um fio de cabelo que cai aqui da minha cabeça, com uma flor no campo? Como é que ele vai se incomodar com a perfeição, né, de um cristal? Como é que ele vai se incomodar com o pensamento de cada um de nós, dos animais, porque os animais pensam, mas e sentem? Como é que ele vai descer a coisas tão ínfimas quanto a nós? Mas ele vem, ele está presente. E ele está presente principalmente porque ele se manifesta entre nós através das suas leis, as leis gerais do universo. E que leis são essas?
Primeira lei que a gente pode falar são dois tipos de leis. Primeiro, as leis físicas de Deus. Quais quais são as leis físicas de Deus? Temos várias. Primeira lei, lei da gravidade. Aquela lei que faz com que a Lua não caia na Terra, que a Terra não vá cair no Sol e seja destruída, né? Que Marte não bata em Júpiter, né? Que tenha essa harmonia universal, que é a lei de atração, aquela lei que um outro cientista, né, genial, chamada Isaac Newton, falou que nós nos atraímos uns aos outros, né? E que a força dessa atração, fisicamente falando, né? Não estou nem falando, ela é inversamente proporcional, significa dizer que ela é o inverso do quadrado da distância. Significa dizer o seguinte: a força de atração, é igual o ímã, né? O ímã, você coloca um ímã, ele atrai e para ficar junto. Mas essa força de atração, tem que ter uma força grande para atrair, ela vai ter um valor tal que vai depender da distância. E aí você pega essa distância e eleva ao quadrado. Né? Ele levou a distância ao quadrado, e aí, para você medir essa força, você pega esse valor, pega divide por esse valor. Então, né, a lei da gravidade, ela é o inverso da distância elevada ao quadrado. É um número que pode ser muito pequeno, mas que atua. Então, e é claro, né, o valor da força que tem. Então, o tamanho do Sol, né, a força que ele tem e a distância que ele tem da Terra, né, e fazendo com que essas duas forças elas possam interagir, faz com que fiquemos num local dentro desse sistema solar, dentro desse universo, aonde nós podemos viver essa vida que nós vivemos, né? Tenhamos o oxigênio, tenhamos o nitrogênio, tenhamos, né, os minerais, e possamos viver numa nave espacial, porque a Terra é uma nave espacial que viaja, né, a milhares de quilômetros por hora nesse universo. Assim como o Sol e todo o seu sistema também está viajando, né, rumo em volta de uma um outro ponto do universo que o atrai. Tudo isso são coisas das leis gerais de Deus, né? Outra lei de Deus que a gente pode falar é a genética, que faz com que nós, seres, possamos sermos criados, e nós já descobrimos o DNA na biologia. Outra lei é a lei da química, a lei da física. Então, todas essas leis, elas atuam, elas não mudam. A gravidade não muda porque, né, alguém quer, né, revogar. Imagina se um político quisesse revogar a lei da gravidade. É impossível, porque é uma lei de Deus e ela é imutável. Assim como Deus também é imutável. Mas nós temos também um outro tipo de lei, que são leis divinas, leis de Deus, que são as leis morais. Aquelas leis que regem o quê? O campo moral do espírito, a lei que vai reger a nossa evolução, aonde nós temos, né, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da destruição, as leis de sociedade, a lei de igualdade. Todas essas leis, né, vão reger, né, principalmente, né, o caminho evolutivo, né, da raça humana, né, espiritualmente falando, onde nós podemos viver, né, de uma sociedade complexa, mas em harmonia, e podemos trabalhar o nosso campo moral, fazendo com que o espírito, nosso espírito, ele possa evoluir tanto individualmente quanto coletivamente,
porque o objetivo maior da nossa reencarnação é a evolução do nosso espírito e a contribuição na evolução da sociedade, né, na qual vivemos. Nós estamos inseridos, então, num contexto maior e, de alguma forma, também contribuímos com o nosso, né, com a nossa gotinha d'água nesse grande oceano evolutivo que tem, né, da família, da escola, das cidades, dos países, dos continentes, do planeta, né, dos sistemas. Nós fazemos parte desse grande universo. Por isso, as leis gerais do universo, elas são daquilo que a providência divina faz, porque elas atuam em nós, estão presentes em todos os momentos. E aí a gente começa aqui a entender, né, que Deus, ele tem que ser infinito o tempo todo, né? Os seus atributos têm que ser, eles têm que estar presentes o tempo todo. E nós, seres ainda imperfeitos, não podemos entender Deus da maneira que ele é, porque nós acabamos achando que Deus é um homem. Nós fazemos uma coisa chamada antropoformização. Nós humanizamos Deus assim, ó. Deus não é um velhinho de barbas brancas que criou a humanidade através, né, de Adão e Eva, como está na Bíblia. Aquilo lá é uma metáfora. Deus é algo muito maior. Criou a humanidade, criou o homem, mas criou-nos em espírito. E nós chegamos à forma humana através de milênios, milhares, milhões de anos de evolução. Já está provado, e que nós vamos, né, evoluir, transcender essa forma, vamos chegar à forma angelical, e um dia nós não teremos mais formas, quando já teremos evoluído. E aí a gente pensa, o que a gente entende por infinito? O que é o infinito? O infinito é algo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, Deus, para nós, ainda é um desconhecido, porque nós não temos a capacidade de ver a Deus e nem de compreender Deus em sua totalidade. Já começamos a entender os atributos de Deus, já começamos a entender, né, a sua bondade, a sua justiça, através das suas leis, mas ainda precisamos evoluir mais para entendê-lo melhor. Mas então ele fala assim, mas Deus é o infinito? Não. Definição incompleta, pobreza da linguagem humana. Isso aqui está tirado do livro do Espírito, questão 3. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, né, nós não podemos definir Deus pelo seu atributo, porque Deus é muito mais do que seu atributo. Deus é muito mais do que o infinito. Deus é infinito, mas ele é mais do que infinito. Por isso que Deus não é o infinito, né? O infinito é um dos atributos de Deus. Deus é infinito em ações, mas o infinito é uma abstração, Kardec nos fala. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, a gente para e pensa, se Deus criou as suas leis, como é que ele consegue cuidar do verme que está debaixo da terra? Como é que ele consegue criar da borboleta que era uma lagarta e de repente vira uma borboleta? Como é que ele consegue cuidar do nosso coração, do nosso rim? E aí a gente para e pensa, se Deus está em tudo, é porque existe, né, algo que permeia tudo, algo que Deus criou e que faz com que, né,
que o espírito possa atuar sobre a matéria. Então, esse fluido, né, que chamaremos isso de fluido, no qual todo o universo está imerso, ele reverbera na própria essência de Deus. Então, é através de um fluido aonde que Deus sabe, né, em tempo real, tudo que está acontecendo em todo o universo ao mesmo tempo. E a gente, então, consegue entender que esse espírito, né, que Deus é espírito, consegue atuar na matéria e através de um fluido que nós chamamos de fluido cósmico universal. Desculpem, passou o bombeiro aqui, o bombeiro é muito alto. Através do fluido cósmico universal, então ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, João, na sua primeira carta, ele falou para nós: estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Está na carta de João, evangelista, primeira carta dele, capítulo 4, versículo 13. Fechando, né, o capítulo 2 da Gênesis, nós temos a visão de Deus. E aqui, então, a gente fala sobre a questão de um nascer do sol na montanha. O nascer do sol na montanha é algo que nos fala que nós estamos dentro do vale, né, dessa montanha, e estamos, nesse momento, cercados por essa bruma, por essa nuvem. Então, nós não vemos o sol. Não podemos entender o sol como ele é, mas nós o sentimos, sentimos o calor. A cada vez que nós subimos essa montanha, a cada vez que nós, né, escalamos um degrau evolutivo de nossa existência, a cada reencarnação que nós temos e cada vez que nós vamos né, deixando as nossas impurezas do nosso perispírito, nós vamos compreendendo melhor, sentindo melhor a Deus, tendo uma noção melhor desse sol. Mas nós só vamos poder entender e compreender e enxergar a face de Deus quando nós subirmos a montanha e podermos, aí sim, estar acima dessa bruma. E que é essa bruma? São as nossas imperfeições, são os nossos defeitos, são a nossa falta ainda de conhecimento, né? São as nossas asas, né? A asa do conhecimento e a asa moral, né? A partir do momento em que nós conseguimos, né, depurarmos e fazer com que alcancemos a túnica alva, subiremos a montanha evolutiva e chegaremos acima do nível dessas brumas, das nossas imperfeições, e chegaremos ao estado de puros espíritos. E aí veremos o sol no alto da montanha, veremos a Deus, enxergaremos a sua face, e aí então nós, né, seguiremos em frente com uma nova compreensão, com um caminho novo dentro da nossa fase evolutiva. Eu gostaria de encerrar aqui o nosso capítulo dizendo a vocês que Deus, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é soberanamente bom e justo e nos dá a lei do amor, da justiça e caridade, que Ele quer que nós sejamos felizes, felizes. Essa é a única coisa, né? O único destino fatídico que nós temos e que vivamos em abundância. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muita paz, graças a Deus. Nós que agradecemos a sua generosidade, a doação do seu tempo e desses ensinamentos tão importantes. Essa é uma palestra que a gente vai rever várias vezes, né? Porque é importante a gente estudar, estudar com canetinha, anotando no livro,
Muito obrigada. E agora, meus irmãos, chegou aquele momento da gente fazer a nossa irradiação. Aqui no Pai Bem, nós temos um formulário, como também tem na casa, no Centro Espírita Irmão Esperança, um formulário para preces de encarnados e desencarnados. Mas nós não temos um horário específico. Por quê? Aqui a gente trabalha no horário de dormir. Então, eu durmo muito tarde, tem pessoas que dormem muito cedo. Então, a gente pede para fazer uma oração edificante. Tem muitas pessoas que nos seguem, que fazem, participam dessas orações, que são evangélicos, por exemplo, são protestantes, e aí me pedem orientação, aí fala que não está acostumado com isso, como é que faz, como é que não faz, e a gente faz dessa forma, atendendo também esse grupo muito grande de outras religiões que chegam até o Pai Bem, como também em outras casas, na própria Rádio Rio de Janeiro, o pessoal fala isso. Então, então a gente bota um copo d'água, bota uma garrafinha d'água, a gente fala, né? Não tem que nada, né? Tudo a gente faz se a gente sentir vontade dentro do nosso coração. Então, a melhora, ela vem de acordo com a sua necessidade e não é como a gente fala, de acordo com o seu merecimento. Todos nós merecemos, mas temos necessidade. Eu tenho necessidade de ser diabética. Eu agradeço sempre por isso, porque talvez eu fosse muito diferente sem essa enfermidade. Então, é preciso a gente conviver. E às vezes a gente fala assim, ai, eu já escutei, eu coloquei o nome lá e a pessoa desencarnou. Que bom que você pôde colocar o nome lá. Porque a gente acredita, aí sim, né? O verbo acreditar é muito importante. A gente acredita que aquela pessoa que desencarnou, ela passou por aquele tratamento, continuará passando, que está ligado, né, nessa equipe generosa do Dr. Bezerra, e vai chegar do outro lado muito melhor. E a própria família, que não acreditava, que nos faz pergunta, a gente acompanha essas pessoas, como nós somos uma casa bem pequena e quase não temos trabalho para fazer, a gente acompanha, a gente responde, né? As pessoas que precisam de alguma orientação. A gente acaba, desde a pandemia, a gente está fazendo atendimentos fraternos, virtuais também, mas o presencial é muito importante. Nós temos 2 dias de marca presencialmente, às quintas-feiras e aos sábados. Então, quem puder pode vir presencialmente. Quem não puder, é claro, a gente não vai falar isso com uma pessoa que está lá morando em outros países, mas o horário, principalmente o horário das 16 horas, é muito legal, por quê? Porque eles estão lá quase 10 horas da noite. Então, tudo está certo dentro do que você acredita. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, nossa mãe santíssima, e essa equipe generosa do Dr. Bezerra, que nos ajuda, nos acolhe, nos auxilia a nos tornarmos melhores. Vamos pedir por todos aqueles que estão com os nomes no nosso tratamento, mas vamos pedir também por aqueles que não estão, que estão agora em nossa tela mental. Recebemos tantos nomes. Pedir pela lista que nosso irmão Sérgio tem, que sempre compartilha conosco. Vamos pedir também por aqueles que estão em enfermarias, nos hospitais, nos seus lares, nas UTIs, nas CTIs. Vamos agradecer aqueles que estão saindo, quase voltando para casa, nossos irmãos que estiveram em CTIs e agora saíram do CTI. Vamos pedir por todas as unidades de emergência, de pronto atendimento. Pedir também por aqueles profissionais que ajudam, auxiliam, que eles possam ter alegria, paciência para receber os nossos irmãos. Pedimos também pelo aquele grupo de ambulância, aos nossos irmãos que trabalham nas ambulâncias, médicos, enfermeiros, motoristas, auxiliares, e também pelos doentes que eles levam. Agradecer também pelos nossos irmãos do Pai Bem que foram atendidos por essa
por essa equipe generosa, por essa equipe da ambulância, que sempre pedimos, sempre orientamos em nossa casa como fazer para pedir esse socorro. Vamos pedir por todos, vamos pedir pelas creches, escolas, escolas que estão retornando. Vamos pedir também, nessa época que estamos, por todos aqueles que estão comemorando com alegria, trabalhando, ganhando o seu sustento para trazer para a sua família, nessa época que surgem muitos empregos, muitas ofertas de trabalho, que todos possam ser abençoados. Vamos pedir também, meus irmãos, pelos presídios penitenciárias, pelas delegacias, por todos aqueles que estão passando por necessidade em situações de rua, bem como seus animais e os nossos também, nossos pets, nossas plantas, que também possam receber essas melhores energias, melhores vibrações de amor e de luz, e também estender também as nossas orações aos desencarnados, a todos aqueles que estão desencarnando agora, que vão desencarnar durante essas festas, aqueles que estão dentro do planejamento da desencarnação, e também pedir por essas famílias que ainda não compreendem que a vida continua, que tudo está certo, que ninguém, a não ser aqueles irmãos que tiram a vida ainda pelo suicídio, é que não está planejado. Que Jesus continue abençoando, abençoando a nosso irmão Sérgio, sua família, ao seu grupo espírita de trabalhadores exemplares, a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, a todas as casas ligadas a nós. Muita paz a todos, graças a Deus. E eu devolvo a palavra para as breves considerações do nosso querido irmão Sérgio. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de conviver com essa egrégora maravilhosa, com os amigos, né? Essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes e essa equipe maravilhosa dos trabalhadores do Pai Bem, né? Conviver com tantos amigos, né? E poder desejar a todos vocês um feliz 2026, cheio de paz, de amor, de muito trabalho, e que a gente esteja junto mais vezes aqui compartilhando essa alegria, esse amor que nós sentimos aqui no coração. Muita paz, paz e bem. Um abraço fraterno para você, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Muito obrigada.